Olá, voltamos para um painel sobre leitura, que eu vou deixar para a Karen explicar um pouco melhor. A Karen, ela é nossa jornalista, uma super parceira, e nas matérias dela, ela vem trazendo justamente esse olhar da importância da leitura. Tem aí uma questão que ela sempre coloca da questão desse professor, eu não vou falar muito, mas mais para familiarizá-los como uma parceira nossa, a Karen Cardial, com esse olhar super importante. Então, Karen, fique à vontade, que a fala é sua, com certeza. Muito obrigada. Nossa mediadora. Obrigada, Laura. Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso painel Lentes para o Mundo, Formação de Crianças e Jovens Leitores. Eu sou a Karen, como a Laura falou, sou jornalista da revista Educação e tenho um prazer imenso de participar desse painel, onde falaremos do livro de literatura na escola e de como formar novos leitores. Para isso, eu conto com 3 especialistas: o Galeno Amorim, jornalista e escritor, presidente da Fundação Observatório do Livro e da Leitura; Estevão Azevedo, ele é editor de literatura infantil e juvenil, mestre em literatura e escritor. E a Malu Carvalho, idealizadora da Mergulho Literário. A Malu é mediadora de leitura, curadora de livros e capacita professores na formação de novos leitores. Como o nosso tempo é curto, eu convido já para dar início ao nosso painel a Malu. Malu, boa parte das pessoas começaram a ter a sua experiência com o livro, com a leitura no ambiente escolar. Né, as casas brasileiras, em sua grande parte, não são ambientes propícios, né, pais e mães que não leem, crianças que não têm acesso à literatura também por razões socioeconômicas. A função do professor fica, então, fundamental, porque é ele o mediador de todo esse processo. Tá bom, Malu? Então, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito boa tarde. Quero começar agradecendo você, Karen, Revista Educação, pelo convite para estar aqui, participando desse painel, compartilhando com vocês algumas reflexões sobre um assunto que muito me encanta e me instiga, que é a formação de leitores, não é? Ao pensar aí qual seria o percurso da minha fala para compartilhar aqui com vocês, eu me peguei pensando o que caracteriza um sujeito como leitor, qual é a concepção de leitura que está por trás disso, não é? E aí eu recorri à última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, é uma pesquisa que ela é realizada pelo Instituto ProLivre, em parceria com o Itaú Social. Quem quiser ter acesso aos dados encontra facilmente aí pela internet. E essa pesquisa, ela opta por uma definição, eu diria que bem generosa, do que caracteriza um sujeito como leitor, não é? A pesquisa Retratos da Leitura define um leitor como aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Um não leitor é aquele sujeito que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que ele tenha lido no período dos últimos 12 meses. Né? Eu mesma já oscilei muito entre essas 2 definições. Eu já levei 3 meses para ler um livro, a depender do fôlego da leitura e do meu fôlego enquanto leitor, eu já demorei 1 ano, não é? E fiquei me perguntando que concepção de leitura está por trás desse meu modo de funcionamento, que eu considero um modo de funcionamento leitor, não é? Para atuar nesse mundo. E lembrei da pesquisa do professor Edmir Perrotti, que ele faz uma distinção entre ledores e leitores. Né? Segundo Edmir Perrotti, quando formam-se ledores, formam-se sujeitos que se relacionam com a linguagem de forma muito mecânica, não atua sobre as significações do texto, o texto ele se encerra nele mesmo. Enquanto que ao formar sujeitos leitores, nós formamos sujeitos que são afetados pela linguagem, pelos seus diversos significados, não é? Por sujeitos que estão em permanente busca de sentidos, o texto não se encerra nele mesmo, o texto tem camadas, são sujeitos que percebem a linguagem na sua presença ou na sua ausência, leem o que é dito e o que não é dito, né? Isso posto, vamos fazer um paralelo, então, com a prática da leitura literária nas escolas. Para formar leitores, é algo relativamente recente na educação básica, a prática da leitura literária acontecer quase que diariamente. Em grande parte da história da educação básica, ela era voltada para formar ledores, não é?
Então, é recente o fato de nós termos professores que leem quase que diariamente. Eu, na minha escolarização básica, não tinha professores que liam para mim diariamente, por exemplo. Né? E eu ainda chamo atenção para o fato de que eu estou falando de professores que leem para as crianças e não com essas crianças, esses jovens. Existe uma diferença, não é? Uma coisa é fazer a leitura em voz alta, outra coisa é propor situações de mediação de leitura. Nem estou colocando em pauta aqui se a leitura em voz alta é melhor ou pior do que a mediação. Não, elas estão diretamente relacionadas. Mas para constituir um leitor, nós precisamos ofertar uma gama grande de diversas experiências de leitura. A leitura em voz alta é uma delas. Isso posto, a gente precisa ofertar essa diversidade de experiências. A escola cabe aí um papel. Não que seja um papel exclusivo da escola formar leitor, é uma responsabilidade social, né? Família, escola, sociedade. Mas vamos focar na esfera escolar, né? Dentro deste cenário, cabe à escola ofertar variedade e qualidade. Ok. Temos garantido a leitura em voz alta? Hoje a gente vive um cenário que essa é uma realidade muito mais próxima, não é? Agora, é preciso avançar, é preciso planejar situações de mediação de leitura. Mais do que emprestar voz aos textos, é preciso dar voz, é preciso ler, conversar sobre o que se lê, escutar, possibilitar troca, diálogo, estabelecer um espaço de segurança para que as pessoas possam se expressar, não é? Um espaço de escuta, tecer relações junto com os leitores, construir pontes e possibilitar que cada leitor escolha as pontes que quer atravessar. Aqui a gente está falando de um sujeito que tem a leitura como modo de funcionamento na vida. Os sujeitos que leem o mundo, né? Não está ali só nas páginas, mas por meio das páginas consegue aí realizar uma leitura de mundo. Vale até retomar Paulo Freire, que falava um pouco sobre atos de leitura e hábitos de leitura. Não é? Se nós nos deparamos com um ledor, nós nos deparamos com pessoas que têm hábitos de leitura, que estão ali ancorados numa repetição, né, que são consumidores aí da escrita e do código verbal. Enquanto que aquele sujeito que tem a ação voluntária, um ato de leitura, ele se articula no exercício de agir, de pensar, de definir, de escolher. Não é? É um sujeito que está em busca não só de respostas, mas também de novas indagações. Né? Bom, esse leitor, Constantino Bertolo também tem um texto interessante no qual ele fala sobre a trama leitora, não é? Um aspecto que deve ser contemplado na formação dos leitores. Segundo Constantino Bertolo, existem aí algumas camadas de leitura. Tem a camada textual, que é o texto pelo que ele é, a camada biográfica, que é sou eu, as minhas narrativas, você com as suas, né, com as suas experiências de vida. Tem a camada ideológica do que das minhas crenças, das ideologias de como eu vejo esse mundo, e as camadas literárias, que aí tem a ver com todas as leituras que eu já realizei, como eu vou tecendo essas relações. No meio disso tudo, uma pessoa que consegue operar com todas essas camadas, ela está aí se movimentando nesse território leitor. Acontece que a minha trama é diferente da sua, por isso que é sempre muito única, e os espaços de dialogar são extremamente necessários, porque quando você compartilha a sua trama leitora, eu me disponho a ouvir, e vice-versa, os meus horizontes se ampliam, né? É disso que a gente está falando quando a gente fala de formar um leitor. A Conceição Evaristo, ela tem um poema que eu gosto muito. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Vou ler só uma estrofe. Olha, ela diz o seguinte: quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Eu quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. É preciso formar mediadores que mordam as palavras, não é? E como que se forma esse mediador? A gente hoje tem discutido muito isso, né? São pessoas que precisam atuar de um modo que sintam-se capazes e potentes para estender essas pontes, abrir diálogos e ampliar esses horizontes. Né? Esse é um caminho que vai na contramão de fazer imperar a sua compreensão sobre um texto. Não é? Um bom mediador de leitura, ele não propõe a busca por respostas fechadas, estanques em uma leitura. Ele convida a questionar. E
como que a gente faz isso? A educação básica tem um papel nessa trajetória. Se a educação básica formar leitores, né, hoje eu estava aqui falando para vocês, hoje a gente tem um cenário de que quase que diariamente as crianças escutam aí uma leitura literária, não é? Se a gente consegue garantir um espaço aí com profissionais que façam mediações de leitura entre essas tantas ofertas de experiências literárias, a gente já tem tanto desse caminho, não é? Hoje não é o cenário que a gente tem, mas pensa, essas pessoas que hoje passam pela escola, pela formação básica, se elas vivem essa experiência de leitura, na vida adulta, ao escolherem aí profissões que façam com que elas, de alguma forma, atuem, não é, nessa área da formação de leitores, a gente já tem uma experiência rica, né, muito rica. Mas, bem, não é a nossa realidade ainda, mas há de se trabalhar para isso que a gente tem, né, pedido fôlego aqui. No cenário que a gente tem, a gente também pode tentar aí garantir isso nas formações profissionais. Então, as graduações, por exemplo, a formação continuada, grande parte das graduações hoje não fornece uma grade horária que favorece a formação desse mediador enquanto leitor. Porque, veja bem, eu estou dizendo desse sujeito, porque paralelo a essa formação profissional, muitas vezes ele precisa se formar um sujeito leitor, né? Mais do que falar da mediação de leitura, é preciso que esses sujeitos antes vivam muitas situações de mediação de leitura. Eu atuo como professor, eu sei que o professor é um profissional que costuma ser sobrecarregado, né? Mas é importante ter a clareza de que esse é um papel, né, essa ação de mediar é intrínseca na nossa profissão. E mais do que ser algo a mais para se fazer, a gente deve pensar nesse aspecto como uma condição para uma atuação significativa com os leitores que nós desejamos formar. Então, penso, e pelas formações que realizo, me parece que faz sentido que as instituições fomentem essa formação, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista especial da constituição desse sujeito enquanto leitor, não é? Então, é preciso abrir espaços para essas experiências de mediação de leitura com esses profissionais. Isso significa tecer formações, trazer serviço de assessoria na área, grupo de estudo, mas também propiciar a esses sujeitos clubes de leituras, tertúlias literárias, experiências que envolvam toda a comunidade escolar, não é? Todos os funcionários de uma instituição escolar, que não só os professores. E por que isso é importante? Uma palavra muito constante para quem atua com a mediação de leitura literária é diversidade. Diversidade nas suas mais variadas formas. Lá no começo eu falei sobre um sujeito leitor. Para se constituir, ele precisa de uma grande gama de experiências, não é? Relativas aí, referentes à literatura. Essa diversidade amplia os horizontes, aumenta a questão da representatividade, né? Ela ganha potência e ganha sentido, favorece a construção de espaços democráticos. Eu estou aqui falando das instituições, a gente foca sempre nessa formação profissional. E que espaço essas instituições ofertam para que esses sujeitos possam atuar enquanto leitores, né? Eu estou aqui falando dessas instituições, mas também vale lembrar que quem atua como professor escolheu uma profissão que exige estudo constante. Também cabe a nós, como profissionais, protagonizar a nossa prática, em busca dessas experiências que impactem de forma significativa e positiva na nossa atuação, posto que formar leitores é um compromisso social, não é? Então, quando a gente fala desse profissional que morde a palavra, a gente está falando desse profissional que, ao morder a palavra, isso está tão intrínseco nele que não tem como não resvalar na sua prática. Isso impacta na sua prática de sala de aula, na sua prática de mediação. O painel anterior, inclusive, o Júlio, se não me engano, estava falando para a gente sobre a influência do professor, né? Então, quanto mais preparado esse professor está, melhor vai ser o impacto dele, inclusive na formação desses leitores. E no sentido de tecer pontes mesmo, porque eu li aqui, né, eu leio uma obra e é papel meu enquanto mediador mostrar esse movimento de extrapolar. Falo, poxa,
eu tive num lugar, visitei uma exposição que me lembrou a cena que a gente acabou de ler aqui. Olha, também me lembrou esse filme. Vocês conhecem esse podcast? Olha a gama de experiências. Eu estou mostrando para esse leitor que é possível ler o mundo nessa perspectiva. Para isso, eu preciso ter repertório. Né? E para garantir esse repertório, eu preciso mergulhar no máximo de experiência, né? Eu estou já finalizando aqui. Malu, eu vou interromper porque eu quero tocar num ponto contigo, até para ilustrar tudo que você falou. Tem uma frase, né, que a Ana Maria Machado, jornalista e escritora brasileira, fala que é muito mais difícil você encantar uma criança e um jovem com a leitura se você também não é uma pessoa que se encanta com a leitura, né? Quando você fala deslumbrada, quando você fala com prazer de uma obra que você gostou muito, é muito mais fácil que alguém se interesse por isso, né? Então, os professores precisam ser leitores, sem dúvida nenhuma. Malu, quando a gente pensa no livro de literatura na escola, é muito comum atribuí-lo a algo específico, que você precisa aprender algo com aquilo. E isso vai totalmente na contramão do que preconiza a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, de ler pela fruição. Você tem pouco tempo para falar sobre isso, mas eu queria entender como é... Porque a gente já tem na escola o livro didático, que tem a função de ensinar algo específico, né? Mas as escolas tendem quando vão fazer a escolha, né, do seu acervo, ou vão adotar os livros para trabalhar numa determinada sala de aula, querer linkar isso à sua grade, enfim. Eu acho que tem aí possíveis equívocos relacionados à questão do que a gente está considerando aí como um leitor de literatura, não é como se a literatura se prestasse a ser utilitarista, não é a isso que ela se presta, não é? Mas, por vezes, por isso que eu falo da questão da formação, né, desse profissional, a gente reproduz muitas vezes em sala aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente aprendeu. Então, quer dizer, está lá nas nossas práticas, ou de alguma forma, aquilo que nos foi transmitido na educação básica, que foi construído conosco na educação básica, ou aquilo que nos foi construído aí ao longo desse tempo de graduação. Então, isso é um sintoma do como nós precisamos olhar para a qualidade da formação que se oferta a esses profissionais, não é? Eles precisam ter recursos para conseguir expandir seus horizontes e perceber que a leitura literária não se presta a esses moldes, né? Não se encaixa. Então, vai nessa contramão mesmo, porque a BNCC, ela coloca o desenvolvimento de habilidades e de sujeitos críticos. Não que a literatura se presta a isso, não é? Mas, por meio das conversas, da mediação, é possível desenvolver isso. Né? Como é difícil fazer isso, muitas vezes acaba se caindo num uso da literatura que, por exemplo, busca responder questões muito fechadas, questões estanques, interpretação de texto nos quais os professores fazem imperar o seu modo de compreender, não é, ou aquilo que é esperado, não é, por conta, acho que, dessa falta de ampliação do horizonte. Eu quero já fechar aqui, fechando a minha fala, se a gente não tiver nenhuma outra pergunta, né, mas para passar a palavra para os colegas, com um trechinho do Jorge Miguel Marinho. Ele tem um texto chamado Meu Amigo Leitor, Marcas para o Leitor que eu Imagino. E nesse texto ele lista ali algumas dessas marcas, eu vou finalizar com uma proposição dele. Ele diz o seguinte: o leitor que eu imagino é mais criativo quando pergunta e menos quando responde. O livro adora ser eternamente indagação. Esse mesmo leitor sabe como ninguém que se ler não salva, não ler salva menos ainda. Às vezes não salva nunca. Então, que nós possamos ter cada vez mais espaço para construir uma sociedade de sujeitos que questionem, né? Quem sabe, sujeitos que possam se sentir salvos aí, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Lindo, né? Perfeito, lindo, Malu, obrigada. E quanto às perguntas, a gente no finalzinho, espero ter tempo aqui para responder mais algumas. Eu quero aproveitar para pedir para a nossa audiência, para os nossos ouvintes interagirem no painel, podem enviar as perguntas, escreverem no chat, que elas chegam aqui para mim. Eu quero convidar agora Galeno Amorim. Galeno vai falar conosco sobre o livro
o livro de literatura em toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, se estendendo ao ensino médio. Boa tarde, Galeno. Seja bem-vindo. Está sem som. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Estevam. É um prazer estar aqui. Agradeço o portal, a revista, o Edmilson por esse convite para estar compartilhando algumas falas com vocês sobre esse nosso tema no grande encontro da educação. Eu quero aproveitar e adorei ficar ouvindo aqui a Malu fazendo essa poderosa reflexão sobre o papel e a maneira de fazer a literatura chegar na ponta, no caso das escolas, e me dá o luxo de falar um pouquinho de impacto. Ao longo do tempo, a gente vê que a leitura literária tem algumas possibilidades, alguns papéis, sobretudo quando a gente fala da escola. Quando você faz um estudo, uma pesquisa e sai por aí perguntando sobre para que serve a leitura, aliás, Malu, eu que criei essa metodologia da Retratos da Leitura no Brasil e fiz o primeiro estudo. Então, todas as culpas sobre as más pegadas, fique tranquila para mandar para mim, que eu aceito de bom grado, tá? Mas quando você pergunta para as pessoas por que ela lê, ela tem algumas respostas básicas, né? Ela fala, olha, leio para passar na faculdade, para passar na escola, leio para matar o tempo, leio porque sou obrigado, e algumas pessoas falam que leem por prazer. E uma coisa interessantíssima da gente bater o olho também é que acontece ao longo do tempo com o impacto dessas pessoas que, por uma razão ou outra, leem livros de literatura. Eu me lembro que, quando eu era criança pequena, em Sertãozinho, no interior de São Paulo, uma cidade, então, com não mais do que 30 e poucas mil pessoas, eu ia saltitando pela calçada, na Guia e na Sarjeta, brincando de pular, e a pé até a escola, creiam, ainda era possível isso, ir de um bairro ao outro, atravessar o centro da cidade, e ia desfolhando as folhas de flamboyant, e na época eu, na minha ingenuidade, não sabia que era um tremendo pecado ecológico fazer isso, mas eu ia brincando disso e de, ao mesmo tempo, pensar. Eu adorava brincar de pensar. E ia pensando que, quando eu crescesse, eu queria ser jornalista ou escritor. E ninguém é perfeito, né? E acabaria, de alguma forma, chegando nisso lá na frente. Mas existia um terreno difícil para percorrer. Existia uma distância muito grande e aparentemente inalcançável. E por que isso? Do ponto A para o ponto B, precisava acontecer muita coisa. O ponto A é aquele que eu me encontrava. Eu nasci de pais biológicos, até com algumas posses, que me entregaram, eu não queria constituir uma família, me entregaram para uma família muito pobre me criar. Então, meu pai trabalhava na roça, era boia fria, era feitor de turma, minha mãe, um homem negro, letrado na fase adulta. E já minha mãe era uma mulher branquinha, de olhos claros, filha de imigrantes italianos e analfabeta. Então, não tinha livros exatamente em casa. Eu ganhei 8 irmãos já adultos, que eu chamava de tio, de tão mais velhos que eu que eles eram, já tinha filhos, e trabalhavam na lavoura, trabalhavam como caminhoneiros, mais bem-sucedidos, trabalhavam como operários na indústria pesada. E livros não é algo que se tinha em casa, e a Unesco costuma ensinar para a gente que, para se formar leitores, é preciso algumas coisas. Por exemplo, ter uma boa escola, ter livrarias na cidade, ter bibliotecas boas na cidade que abram na hora do almoço, sábado, domingo e feriado. Precisa ter pais leitores e família que os livros estejam por toda parte. E não era exatamente aquilo. Então, eu precisava perseguir do ponto A até chegar ao ponto B, algo aparentemente difícil e inalcançável. O que houve entre uma coisa e outra? E é disso que eu quero falar, porque a gente está falando aqui com professores de escolas públicas, de escolas privadas, das várias áreas da educação básica.
Entre uma coisa e outra, eu viria a ser mais tarde presidente da Biblioteca Nacional, criar o Plano Nacional do Livro e da Leitura, publicar livros, tenho 18 hoje, trabalhei na grande imprensa durante muito tempo. Entre uma coisa e outra, teve duas coisas apenas: livros e professores. Os livros e professores que aproximaram como uma espécie de Santo Antônio Casamenteiro, que aproxima leitores e livros, livros e leitores, eles se manifestaram da seguinte maneira. A mais nova desses 8 irmãos de criação que eu ganhei, ela pôs na cabeça que ela ia ser professora. Era uma mulher, uma jovem negra, que convivia numa família onde ninguém tinha ido parar um dia na faculdade, e, de repente, começou a franquear o acesso aos livros, às fábulas, às possibilidades de leitura, inicialmente com Monteiro Lobato. Eu caminhava quilômetros e quilômetros todo dia. Ela casou com um marceneiro, fez uma estante bonita para ela, pequenininha. Não tinha muito livro para colocar, mas tinha alguns de capa dura, com ilustrações de qualidade que começaram a mexer com a minha fantasia. Antes de chegar nisso, esse meu pai, descendente de escravos das Minas Gerais, ele me botava no colo e sentava e contava, eu sentava e ele contava histórias. Aquilo, aproveitando a magia da oralidade, da ancestralidade, foi me colocando em contato com a fantasia, com as imagens, com a literatura, com uma outra vida muito distante daquela que eu não conseguia encontrar ali. E uma filha dele, estimulada inclusive por esse tipo de produção, de fomento e aproximação da literatura, resolveu que ia estudar e dar aula para outras pessoas. E ela me franqueou o acesso aos livros, foi a minha grande mestra, mediadora de leitura, e eu nunca tinha ouvido até então falar nesse termo, levaria décadas para ouvir pela primeira vez, mas ela era ali na prática. Depois de formada, a gente ia de charrete para uma fazenda dar aula, quando ela estava prestes a se formar no magistério. Quando ela, depois de formada, ela foi trabalhar justamente na periferia, para levar livros, leitura para criançada que não tinha acesso, morando em região muito pobre. Ela foi uma primeira professora. Mas eu me lembro que, depois disso, os livros foram entrando na minha vida rapidamente. Só muito depois eu descobriria a biblioteca pública. Mas veio, então, uma outra professora. O nome dela era Terezinha, ela era muito miúda, ruiva, falava baixinho, e, de repente, eu já na adolescência começava a me interessar por livros que tinham a ver com aquele novo momento, descoberta da puberdade, da sexualidade. Numa determinada tarde, eu lia desesperadamente livros da biblioteca escolar, eu estava lendo Adelaide Carraro, um escândalo. Hoje ninguém daria a menor bola para isso, mas eu lia um atrás do outro, porque ela falava de assuntos que me interessavam naquele momento. Aquela professora olhou para mim, viu aquele aluno compenetrado e falou: "O que você está fazendo?" Eu respondi, sem ter mais nada, e mostrei. Estou lendo um livro, né? Esperando o mundo cair da minha cabeça. Aquela professora podia naturalmente ter me colocado para fora, como era a prática. Ela podia ter me mandado falar com o diretor, que era o terror de todo e qualquer aluno, o diretor bravo e coisa e tal. Ou ela podia ter tirado 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos na minha nota final na prova, que também era uma prática. Ou fazer algo pior, que também era uma prática, infelizmente até hoje continua a ser em muitos lugares. Ela podia me colocar de castigo na biblioteca, não em cima de uns grãos de milho, mas na biblioteca. Seria a glória para mim. Eu adoraria, mas não foi isso também que ela fez. Ela simplesmente virou para mim e falou: "Olha, que bom que você gosta de ler. Isso é ótimo. Eu vou te mostrar aqui uns outros autores, outros livros dessa mesma autora que você está lendo agora, outros temas que você vai poder escolher." E aquilo me abriu e os livros foram entrando um após outro. Era professora de inglês e, ao mesmo tempo, de português.
e os livros foram entrando, eu fui absorvendo, eu fui aos poucos me transformando, foi ampliando a minha noção de universo, de vida e de possibilidades, até que entrou uma outra professora na minha vida, Cida Bellini. Ela começou a apresentar, quando eu fui estudar no noturno, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, Machado de Assis, José de Alencar e tantos outros autores, José Mauro de Vasconcelos, até que ela dava os livros para a gente interpretar na forma de teatro. Então, a gente fazia esquetes. Até hoje, eu me lembro de ler, de ter que decorar uma parte do Meu Pé de Laranja Lima e falar na frente de todo mundo. Olha que terror! Mas aquilo foi me liberando, foi fazendo que eu perdesse um pouco o medo de falar e se me colocar em público. Não suficiente nessa mesma escola do noturno, eu que estava começando naquele momento conhecer a biblioteca escolar, a biblioteca da cidade, a biblioteca comunitária, eis que aparece uma professora magrinha, baixinha, que dava aula de história e de geografia. De repente, ela apareceu com uma lista de livros, um pacote de livros na sala de aula e falou, olha, além, como na cidade não tem biblioteca, para completar meu salário, o professor já ganhava menos do que merecia e precisava para viver, eu estou vendendo livros. Então, eu chegava com aqueles livros do Círculo do Livro e oferecia 200 títulos e eu conseguia, com o meu próprio dinheirinho, que já trabalhava, comprar 4 e 5. Ela foi introduzindo os livros na minha vida, não como um fetiche, mas com uma possibilidade, não havendo esse alcance imediato, de chegar na hora que eu bem entendesse, que eu bem precisava. E isso foi trazendo vocabulário, foi me tornando criativo, foi me tornando inventivo. Logo eu deixei de ser boy, entregador de correspondência, para virar um aprendiz de marceneiro. Não dei certo definitivamente, não dava para coisa. Virei escriturário, virei vendedor, virei repórter, e as coisas foram acontecendo. Então, eu fui me distanciando daquele ponto A, que é a falta de acesso ao livro, à informação, a possibilidade das fantasias, das invencionices, das construções de projetos de vida na minha cabeça, e cada vez mais estava próximo do ponto B. Entre uma coisa e outra, o que houve mesmo? Houve livros, houve professores, 2, 3, 4 professores, e na vida das pessoas pode ser um só, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque eu estou falando agora, neste momento, com você, educador, que está na educação infantil, que está no fundamental, que está no médio, que está em algum momento na sua carreira profissional formando gente. E por que isso é tão importante? Por conta do impacto, a capacidade de transformação. Num primeiro momento, e eu falo muito isso por muito lugar que eu vou, eu falava lá atrás da literatura como uma possibilidade inequívoca de formar cidadãos, além daquilo bom, gostoso, fabuloso, espetacular, que é fazer a gente chegar na fantasia, a tal da viagem sem sair do lugar, a ampliação do universo, toda aquela coisa maravilhosa, e também, por que não, passar de ano na escola, entrar na faculdade. As pessoas precisam e pedem isso, embora o alcance seja incrivelmente mais poderoso. Eu me lembro quando, já adulto, ganhei um cachorrinho poodle, já tinha esquecido como criar, eu não tive dúvidas, fui na livraria no mesmo dia e comprei Como Criar o Seu Poodle. Mas não é desse sentido utilitarista que a gente está falando. Mas quando a gente vai falar com o menino, com a menina que está na outra ponta, na escola, de repente ela te pergunta, tem livro de moda? O menino pergunta, tem livro de futebol? Sim, tem, disso, daquilo e mais de um monte daquilo dos outros. O livro passa a fazer sentido na vida. Eu falo muito de biblioterapia, hoje em dia, da capacidade que os livros têm de nos causar bem-estar pessoal, conforto, mesmo ajudar a curar algumas coisas e tal. Mas não há nada mais poderoso que essa capacidade de transformação. E aí eu já encaminho para o meu final, contando uma história muito rapidinha, que é a história do Carlos. O Carlos é um menino, como tantos desses meninos que você que está me vendo agora e ouvindo aqui, tem na sua escola. Um menino de periferia,
É um menino pobre, preto, sem perspectivas de vida, que chegou no ensino médio e não conseguiu perceber as razões de ser, as razões de seguir adiante e até onde chegar. Ele fez o quê? Se meteu com as drogas. Logo, para sustentar as drogas, ele se meteu com crime. Virou assaltante à mão armada para poder pagar a droga que consumia, virou traficante. Foi para a antiga FEBEM, na época já era a Fundação Casa, e a hora que saiu, voltou a praticar e foi condenado a mais de 10 anos. Um dia, caiu na mão desse Carlos, num presídio, aqui na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um livro. E ele falou que saiu da escola porque não gostava nem de estudar e muito menos de ler livro, coisa de gente babaca, coisa de nerd, talvez. Mas aí ele não estava fazendo nada, e o livro que caiu na mão dele era um livro que eu, por coincidência, publiquei 20 anos atrás, era uma biografia de um jogador de futebol que faria sucesso na Copa seguinte. Pelo sim, pelo não, jogador famoso, conhecido, ele se encantou com o livro. Foi lá, leu, e falou, pô, se isso é livro, também acho que eu gosto disso, então não estou fazendo nada por aqui, deixa eu pegar um outro livro. Pegou um, aqueles gerou outros, aqueles geraram outros ainda. O Carlos virou monitor na escola do cárcere. Daí a pouco ele virou coordenador dos clubes de leitura. Eu já abri dezenas de clubes de leitura nas prisões, e ele virou coordenador de um deles. E aí ele virou mediador de leitura, aquilo que a Malu tão gostosamente estava contando para a gente como precisa rolar, e ele virou mediador. Como que ele era mediador de leitura? Eu brinco com ele, Carlos, mas como que você fazia para convencer aquele pessoal todo preso na tua cela a ler? E aí ele dizia, gente presa por estelionato, por sequestro, por estupro, por assassinato. Falei, pois bem, você magrinho, pequenininho desse jeito. Ele dizia o seguinte, olha, eu pegava um outro amigo de cela que tinha lido o mesmo livro que eu, a gente começava a conversar, como as pessoas fazem no Big Brother, como as pessoas fazem na feira com as novelas. Olha, você viu isso aqui que aconteceu? O outro respondia, mas eu acho que vai dar ruim nisso, hein? E ele trazia uma outra questão e uma outra questão do outro lado. Aí o cara de 2 metros de altura por 2 de largura falava, mano, você está falando sobre o quê? Estou falando sobre livro, é esse daqui. Você não quer ler? É animal. O cara virava um leitor, um novo membro do clube. Estou terminando com essa historinha pelo seguinte, às vezes a gente se queixa com toda razão da dificuldade para fazer a mediação da leitura na ponta, para fazer a gente ler. Eu peço encarecidamente, olha a dificuldade do Carlos Andrade, esse moço que hoje está na rua, virou professor, virou advogado e anda tirando por aí, a partir dos livros, as pessoas do crime. Era muito intransponível. Então, acredite, não desista, porque o impacto do outro lado vale muito a pena. Se a gente conseguir ao longo da vida inteira, só um caso como o Carlos, meu caro professor, minha cara professora, a gente vai fazer uma revolução nesse planeta. Obrigado, Karen, obrigado. Obrigada, Galeno. Obrigada pela sua história, leitora. É muito motivante a gente ouvir, né, como é que vocês que trabalham com livros começaram a história leitora de vocês, sua irmã, fada madrinha, essas professoras que foram tão importantes, mostrando aí o poder transformador do livro. Eu tenho perguntas, mas eu vou passar adiante para o nosso próximo especialista, para o Estevão, e vamos tentar depois voltar. Estão aqui perguntando, né, dos clubes de leitura, para você, Galeno, do Brasil e do mundo aí, que estão fervilhantes, reunindo pessoas, mas eu vou deixar para depois. Então, vamos passar por Estevão Azevedo, é um prazer falar com você, Estevão, seja bem-vindo. Estevão, eu gosto muito de uma fala que você tem, uma narrativa sobre o espaço de liberdade, eu acho que aqui tanto a Malu quanto o Galeno pincelaram aí sobre isso. Se você puder falar da importância para os professores, né, nas escolas, esse espaço de liberdade que a criança e o jovem precisa ter para se formar como leitor, né, que deve se estimular a ter prazer com a leitura. A palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Karen. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse grande encontro da educação, na companhia do Galeno, da Malu, na sua companhia, Karen. Eu agradeço esse convite para falar desse tema tão importante que é o de formar leitores.
Eu tenho um desafio, um privilégio de falar depois do Galeno e da Malu. Desafio porque foram tão incríveis as falas, né? Trouxeram tantas histórias interessantes, mas também um privilégio porque eles, de certo modo, já também deram exemplos e ilustraram de maneira brilhante algumas das ideias que eu quero discutir aqui com vocês. Né? A diferença entre leitor e essa formação leitora do Galeno, que passa por muitos encontros interessantes e por escolhas que ele fez de leitura. Então, como todo mundo sabe, a formação de leitores depende de todo um ecossistema, né? Esse grande encontro aqui tocou nesse ponto 1000 vezes, provavelmente, nesses dias, né? Depende de governo, de escritores, de ilustradores, de tradutores, de editoras, de escolas, dos educadores da área pública, da privada, dos mediadores de leitura, dos bibliotecários. E o sucesso disso tudo depende do funcionamento saudável e equilibrado de todo esse ecossistema. Eu sou escritor de literatura para crianças e adultos e também atuo como editor de literatura infantil e juvenil na FTD Educação, que provavelmente todo mundo que passou pelo sistema escolar brasileiro deve conhecer, de algum livro didático, de algum sistema de ensino. Esses são os papéis que eu costumo ocupar na cadeia do livro, né? Editor, escritor, além, é claro, do mais fundamental de todos, que é o de leitor. A minha atuação profissional está bem próximo, então, do polo da criação, do nascimento dos livros de literatura, seja como escritor, produzindo minhas próprias obras, seja do outro lado da mesa, né, com outro chapéu, de editor, auxiliando outros criadores a chegarem no melhor que eles podem criar. Por isso, a minha ideia aqui hoje é a seguinte, pensar com vocês no seguinte: o que a literatura de qualidade tem de particular para que ela seja tão decisiva para formar leitores? E nisso eu vou muito na linha do que a Malu falou, né? Por que a leitura literária é decisiva para formar esse tipo de leitor crítico, esse tipo de cidadão que a gente está querendo formar, né? Será que a gente poderia prescindir dessa literatura em alguma medida e privilegiar outros tipos de texto, né, o manual de como criar poodle do Galeno, ou coisas mais até menos, né, caricatas, menos engraçadas, mas, né, um livro que ensina algum ofício, né? Por que a leitura literária? Nesse mundo que a gente vive, que é tão preocupado com o desempenho, com a produtividade, é muito comum, a gente vê isso o tempo todo, em todos os ambientes, que as artes, entre elas a literária, seja colocada em xeque. Afinal, em última instância, o objeto artístico, como a Malu disse, não tem uma função assim muito definida, para além da fruição, né? Para que serve assim um poema, uma performance, uma instalação? O Gianni Rodari, o professor, jornalista e escritor italiano, morreu em 1980, ele comenta, no início de uma das suas obras mais conhecidas, que é uma obra teórica, chamada A Gramática da Fantasia, ele comenta lá, ele ressalta o poder que a imaginação e o uso criativo das palavras devem ter no processo educacional. O Rodari é bem conhecido no meio pedagógico, nas escolas, né? Além de ter sido um grande escritor de narrativas para crianças, de ter ganhado o Hans Christian Andersen, considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil. E nesse livro, em especial, A Gramática da Fantasia, ele vai documentar, descrever e pensar estratégias para despertar nas crianças o potencial transformador das palavras. Bem no comecinho do livro, as primeiras páginas, a respeito de um evento que ele participou lá na década de 70 com professores em Reggio Emília, na Itália, bem no começo ele escreve o seguinte a respeito desse evento, que é sobre o lema do evento. Era o seguinte, aí eu cito ele: todos os usos da palavra a todos. Ele diz, parece um bom lema, sonoramente democrático. Não exatamente porque todos sejam artistas, mas porque ninguém é escravo. Então, eu repito aqui, todos os usos da palavra a todos. Se um dia esse lema, que é muito simples e muito bonito, se tornasse realidade, talvez a gente nem precisasse mais se preocupar tanto com o desafio de formar leitores, eu imagino. Mas a gente está longe ainda, é uma utopia a perseguir. Nesse lema, o que eu queria destacar é o seguinte, é esse trecho, que é o principal, que ele fala de usos da palavra. A literatura, a gente sabe, ela tem uma particularidade bem interessante em relação às demais artes. Algo que muitos linguistas já ensinaram, já discutiram, já mostraram muito bem, né? E o que é? Que a matéria-prima da literatura, ou seja, as palavras, as frases, o texto, tudo isso é de uso cotidiano para praticamente todos os seres humanos. A linguagem é nosso principal instrumento, é o que mais nos diferencia dos outros animais, a gente sabe, e é bem diferente com outras artes, né? Com a pintura, a música, a dança, o teatro, a escultura, etc. Isso ou não acontece, ou acontece num grau muito, muito, muito menor.
a maior parte das pessoas, elas prescindem do canto, do domínio das notas musicais, das cores, das pinceladas, para se virar no cotidiano. Ninguém precisa disso em geral, via de regra, no supermercado, na entrevista de emprego, no órgão público para tirar um documento. Mas a matéria-prima básica da literatura, a língua, é algo que todos, e aqui a gente está falando independente, não está falando de letramento, né? Porque mesmo uma pessoa que não tem um grau de letramento muito avançado, ela é muito eficiente no uso da língua, ela vive, ela faz compras, ela conversa, a oralidade, a ancestralidade que o Galeno comentou está aí para provar, né? Que é um uso eficiente da língua, não é um uso padrão, não é um uso escolarizado, mas mesmo as pessoas com baixo grau de letramento ou nenhum, elas usam a mesma matéria-prima que a gente usa para criar, né, literatura boa, de qualidade, a literatura literária. E esse é o ponto a que eu quero chegar, nessa minha breve reflexão, né? O que caracteriza um texto literário, e aí seja ele escrito, falado, não importa, é, em última instância, justamente um desvio da linguagem do uso cotidiano. É nesse afastamento, é quando ela se afasta da sua função principal, em geral, quando ela deixa de ser mero instrumento, às vezes ela até recusa essa função, né? Se a gente pensar em alguns tipos de poesia, se a gente pensar nos trava-línguas, por exemplo, é quando ela se afasta da sua função de principal, que ela se torna um objeto de apreciação, de fruição, de análise, de recriação. Ela se torna um objeto artístico. Então, ora, se a literatura nasce de um desvio de finalidade, né, se ela tem no coração dela essa transgressão, entre aspas, ela tem fundamentalmente de ser um espaço de liberdade. Um livro de literatura, como a Malu muito bem disse, que nasce para responder a uma única pergunta, ou que só serve para responder uma única pergunta, que só se presta a transmitir um conhecimento muito específico e bem delimitado, que serve para uma finalidade secundária, né, como plantar o jardim ou como aprender sobre geografia humana de tal época, se a literatura só serve para isso, ela não vai servir para formar um leitor crítico consciente de todos os usos da palavra de que falava o Gianni Rodari. Um leitor que não seja escravo de discursos hegemônicos, que não seja alvo fácil de manipulações. A meu ver, esse é um dos pontos em que há um curto-circuito muito grande na formação de leitores no universo escolar. É a literatura que é escolhida e lida e trabalhada para servir a uma outra finalidade que não é própria da literatura. Não significa que ela não seja útil, né? A gente aprende muito sobre geografia, história, biologia, sobre qualquer assunto a literatura dá conta, tem literatura para dar conta. Mas esse não é o ser da literatura, como não é o ser de qualquer outra arte. E é nesse ponto que eu acho que o curto-circuito é mais frequente na formação, na escola. Por quê? Bem, se um livro de literatura me transforma meu modo de ver o mundo, me provoca reflexões que vão repercutir por anos e anos, quem poderá dizer que eu não fui capaz de compreendê-lo? Apenas porque os efeitos desse livro em mim não estão de acordo com o que era prescrito nos manuais, nos testes, nas leituras anteriores, nas propostas pedagógicas. Né? Será que um leitor que é transformado por um livro não teve uma competência leitora? Né? É uma discussão muito complexa, né? Que tem a ver com o ser da literatura, ou de qualquer arte, em última instância. Né? É claro que em sala de aula, eu sei, a gente precisa encontrar um jeito de conciliar os dois mundos. Né? E aí o desafio dos educadores. O que se espera que crianças e jovens aprendam e o que a leitura como exercício de liberdade é capaz de proporcionar. E eu sei, né, acompanhando como leitor, como escritor e como editor de uma casa de serviços de educação, que há muitos e muitos casos de sucesso admiráveis. Mas ainda assim eu creio que esse é um dos pontos em que costumamos deixar leitor no meio do caminho, quando eles não têm acesso algum a essa dimensão da literatura como uma aventura de encontro consigo mesmo e com o outro, que é o que o Galeno maravilhosamente descreveu na formação dele. Alguém que tinha pouco acesso ao livro, mas que teve encontros com livros que permitiram eles, ou a história do Carlos, melhor ainda, né? Então, sem acesso a essa dimensão da literatura, como uma aventura de encontro consigo mesmo e com o outro, que exige liberdade, a gente não consegue formar um leitor. Exato. É descobrir do que a criança gosta, né, do que esse jovem está a fim de olhar naquele momento. Até eu, numa entrevista recentemente com o dono de uma literatura, dono de uma livraria focada em livros para a infância, ele falou que é muito comum
entrar um pai, uma mãe na livraria buscando um livro que tenha sido muito importante na história de vida desse pai e dessa mãe, né? Com o objetivo de instigar a leitura, e ele falou que isso normalmente não funciona, né? Porque você tem que se aproximar dessa criança e desse jovem e descobrir do que ele gosta, para dar liberdade, e você explicou isso perfeitamente, Estevão. Eu vou aproveitar que você está com a palavra, Estevão, e a gente tem aí só 11 minutinhos no nosso painel, e já vou passar uma pergunta que foi feita aqui para você. Okay. Estevão, o livro digital, ele é uma boa ferramenta de formação de novos leitores? O livro digital vem sendo pauta de discussão, né, sobre nessa área há muito tempo, alguns com medo de que ele, né, acabasse por decretar o fim do livro físico e tal, mas o que a gente tem que pensar é que o livro digital é só um suporte. O livro vem mudando, né, desde a criação da palavra escrita, o formato do livro, né, o suporte mudou. O livro impresso, né, encadernado, né, com costura, com lombada, que a gente conhece, ele é um objeto que deu muito certo como tecnologia, por isso permanece por tantos séculos, e continua sendo uma tecnologia muito boa, né, depende de pilha, né, permite que o texto e imagem, nos livros que tem imagem, convivam maravilhosamente, então é uma tecnologia boa. Mas o digital também é uma tecnologia boa, e o texto é indiferente o suporte para a leitura. Então, sim, o livro digital pode auxiliar na formação de novos leitores, porque democratiza muito o acesso, né? Hoje qualquer pessoa pode ler um livro no celular, né? E a gente sabe que o celular, independente da classe social, todo mundo tem celular, então por que não ler no celular? E aí eu estendo até um pouco o alcance dessa pergunta para o universo digital, internet, né, redes sociais. Embora o vídeo seja preponderante, né, em muitos casos as redes sociais, cada vez mais, a gente vê os TikToks da vida, ainda assim a gente está falando de texto, então é um ambiente letrado, o ambiente da internet, né? É um ambiente majoritariamente letrado, é um ambiente que a gente comunica por texto, de diversas formas, mas muito pelo texto escrito também. Então eu acho que sim, que é um ambiente que contribui para a formação de leitores. E não só pelos textos, pelos diferentes textos com os quais a gente tem que conviver nesses universos, né? Tem o texto escrito, o texto em vídeo, né? Todo tipo de áudio, enfim. Mas também porque é um ambiente, o digital é o espaço privilegiado para a formação de comunidades, né? Pessoas que não têm acesso a livro conseguem acesso a livro, pessoa que não conhece outro leitor consegue acesso a leitor, pessoas que gostam de um conteúdo específico encontram um par que gosta do mesmo conteúdo. E a leitura silenciosa, a leitura em casa, que é individual, ela também depende da comunidade de leitores, né? A comunidade de leitores incentiva a formação, a criação de um leitor que vai ler em casa sozinho. Então, eu acho que o digital vem para contribuir com a formação de leitores, né, em todas as suas medidas, desde os vídeos no Instagram, os booktubers, o TikTok, e as próprias comunidades de leitores e o livro digital em si, que eu leio no celular, leio no tablet, leio no Kindle, leio no computador. Perfeito, perfeito. Inclusive, a pandemia nos mostrou como esses clubes de leitura, esse mundo digital, ele sim serve para fomentar, né, fomentar a literatura, os livros. Perfeito. Malu, uma pergunta para você. Paixão é fundamental. Como formar a paixão dos professores? É possível ensinar paixão? Que desafio, não? Quem fala que é o Marcelo Naputano. Não sei se dou conta de pensar uma resposta para essa pergunta, não é? Se é possível ensinar paixão. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente ensina sem saber que está ensinando, né? Nós somos, enquanto professores, a gente atua ali como um agente, né, de transformação, mas nós somos lidos o tempo todo. Além de ler junto, ler com, nós somos lidos o tempo inteiro. E o modo, né, como essas crianças, esses jovens, leem a minha relação com a leitura, leem o meu movimento de vida, não é, a minha paixão, acho que tende a sofrer impactos, sim, em relação a isso. Eu inclusive, mencionei que uma das palavras de ordem, né, da mediação de leitura era a diversidade, mas a gente tem uma outra também, que é a escuta, não é? Você precisa, vocês estavam falando agora aí dos pais que vão às livrarias
em busca de determinado livro, por vezes é uma experiência que não sai, não é, de acordo com a expectativa. Cadê a escuta nesse caso? Você precisa escutar, você precisa ler seus leitores, né? Ler seus leitores, escutar e ter um repertório para, a partir do que ele lê, compreender por que aquilo interessa a ele, e então começar a apresentar aí outras possibilidades e assim alargar os horizontes. Eu não vou, de modo didático, ensinar esse movimento, não é, enquanto professora, mas as crianças e os jovens me verão fazendo esse movimento, lerão, não é, essa minha postura. E aí, nessa medida, eu acho que a gente impacta, de alguma forma, a construção aí das paixões que eles podem vir a ter. Perfeito, só do aluno ver o encantamento do professor, conhecer a história, a leitura dele, é uma coisa que já nos enche de entusiasmo, né? No mínimo gera curiosidade, né? Curiosidade, exato. Aqui eu tenho uma pergunta da Laura Fernandes, que prazer ter a Laura aqui da Casulo Literário. Para você, Amorim, Galeno Amorim, para você a pergunta. A graduação de pedagogia deveria oferecer a oportunidade de futuros profissionais, educadores, se aproximarem da literatura produzida para crianças e jovens, né, que é uma literatura do livro ilustrado, uma literatura que ensina muito essa educação estética, essa paixão, e essa pergunta é da Laura Fernandes, Galeno. Deu para entender? Sim, sem dúvida alguma que sim, mas eu quero ir um pouco além disso. Quando isso não acontece pelas vias normais, e tem várias faculdades que ensinam, que dão essa possibilidade, é desafiador para aquele que busca essa profissão de educador correr atrás, criar o seu repertório, se preparar para fazer isso. Porque, e aí eu emendo com a questão anterior, a paixão não se ensina, a paixão se contagia. Eu me lembro de uma professora de Manaus que não tinha livro, numa escola de periferia. Ela sabia pintar um pouco, era uma artista visual e tal, ela não teve dúvidas, levou umas tintas para aquela sua escola e pediu para as crianças levarem no dia seguinte uma camiseta de uma única cor. E ela passou a escrever os poemas que ela sabia, que tinha alguns livros que ela dominava, e ela não precisou falar de paixão. Algumas dessas crianças saíram e hoje são adultas e aprenderam o que é paixão sem ninguém ensinar, porque é uma coisa contagiosa e irresistível. E a mesma coisa eu acho que a gente, quando a gente faz essa opção por ser professor, por ser educador na sala de aula, na educação informal, a gente tem que correr atrás dessas possibilidades, de criar repertório, de oferecer possibilidades, porque aí vai estar impactando esses alunos jovens e adolescentes de alguma maneira. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui para você, Estevão. É da Amanda Valéria. Ela quer saber como atrair a atenção dos jovens num modelo em que haja envolvimento para autores mais clássicos. Bom, eu acho que a gente tem que perceber as conexões que existem entre as narrativas clássicas e o mundo atual, né? Eu vou ver se eu consigo pensar em algum exemplo aqui, mas os clássicos são clássicos porque dizem coisas diferentes para gerações diferentes. Então, um clássico lá do século XVIII disse algo muito importante naquele tempo e continuou dizendo, e às vezes coisas diferentes para cada tempo. Então, se o livro permanece clássico até hoje, ou seja, se ele permanece digno de ser ensinado ainda como parte da tradição, né, de uma tradição literária, então ele vai ter algo a dizer para nós. A gente tem que encontrar qual é esse vínculo. E eles existem. Eu penso aqui num clássico, que nem é tão conhecido, mas que é o Boulevard e Pécuchet, do Flaubert, um livro menos conhecido do Flaubert, que escreveu a Madame Bovary. Mas são dois franceses que decidem largar as profissões para tentar ter todo tipo de conhecimento já catalogado do mundo. Então, eles primeiro vão tentar arqueologia, botânica, biologia, e eles vão percorrendo as enciclopédias, os livros da época. O engraçado do livro é que eles se dão muito mal, porque eles são meio patetas. Mas, nesse livro, que é do século XIX, se você pensar, tem muito a ver, por exemplo, com o que a gente encontra no ambiente digital da internet, né? Que a gente tem todo o conhecimento à nossa disposição, né?
A internet é a maior enciclopédia que já inventaram, tem tudo que a gente quiser saber, está aí disponível gratuitamente, mas que às vezes, por não ter preparo, a gente usa de forma pateta, né? Às vezes a gente erra. Então, se você consegue mostrar, eu dei um exemplo, talvez nem seja tão interessante para jovem, mas se você conseguir mostrar num clássico, do Machado de Assis, por exemplo, que é a questão do ciúme, né, da desconfiança, da traição, fazer um vínculo com o que os jovens vivem, mas para isso também a gente precisa conhecer efetivamente o que o jovem vive, né? O que eu vejo muito, às vezes, no ambiente escolar é que, às vezes, os temas que são mais candentes para os jovens, os que eles realmente estão interessados, os que eles estão falando fora da escola, o que eles estão consumindo na internet, são os que são vetados na escola, porque a gente não tem coragem de enfrentá-los, né? Então, isso também é uma coisa que distancia a gente do jovem, né? Se o jovem está muito preocupado com uma questão e só se interessa por isso, eu vou dar um exemplo mais banal aqui, sei lá, vida amorosa e sexual. Os jovens estão entrando nessa vida. Se na escola não há espaço de liberdade para discutir esse tema, como é que você vai dar uma literatura que encante um jovem, né? O jovem está interessado em ler o que ele tem interesse, né? Se a vida lá fora tem muitos problemas sociais, tem criminalidade, tem isso por pressão dos pais ou de algum tipo de ideologia, isso tudo é vetado dentro da discussão literária dentro da sala de aula, como é que você faz o jovem querer ler, né? Precisa criar conexões. Então, eu acho que vai muito por aí. Mostrar o que do clássico nos interessa hoje, né? Não ficar na sintaxe, no uso dos pronomes oblíquos. Se a gente for por aí, a gente vai perder o jovem, porque, efetivamente, às vezes a linguagem é um obstáculo. Então, a gente tem que tirar o obstáculo e falar, nesse clássico aqui, se você não entender os pronomes oblíquos, a colocação dos tempos verbais, não interessa, mas vamos ver o que permanece aqui nesse clássico. E claro que a gente usa isso para chegar também no estilo, né, do autor, para tentar fazê-lo se interessar por um outro tipo de escrito. Mas tem que ver o que incendeia o coração dessa juventude, né? Perfeito. Malu, a gente tem um tempinho pequeno, eu queria que você falasse um pouco, eu adoro ouvir essa fala sua, sobre bibliodiversidade, sobre os livros que trazem temas mais reflexivos, considerados difíceis para crianças. Você pode falar, Malu. Olha, quando a gente fala, né, desses temas difíceis, os temas fraturantes na literatura, a gente, de novo, né, vou recorrer a essa questão da gama de experiências leitoras que os mediadores possuem, não é? É preciso constituir um repertório aí grande para que você possa circular, tecer relações, e você vai tecer com a sua experiência de vida também, para pensar se esse é um tema que para você é fraturante, para você é um tabu ou não. A gente precisa partir daí, não é? Eu costumo dizer que assim, olha, se você não está pronto para ler este livro, então não ofereça para outro leitor. Se você não está pronto para conversar sobre isso, não é, para pensar sobre isso, para ouvir sobre isso, então não vá fazer outro movimento, vá entender por que isso está te incomodando, busque saber mais sobre esse assunto, converse com outras pessoas que estão nesse movimento também, porque às vezes os caminhos podem se ampliar. E por que isso eu acho fundamental? Porque quando a gente entra num livro, a gente não sabe como a gente vai sair. Quando a gente entra numa mediação também, não é? Por mais preparado que nós possamos estar, por vezes somos pegos de surpresa, somos tomados por coisas inesperadas. E como você lida com isso? Você está pronto para lidar com o inesperado? Não é? E por que isso é importante? De novo, eu vou recorrer aí à questão dos espaços democráticos. Quanto mais gente a gente consegue escutar, trocar e compartilhar, mais representatividade a gente tem. O risco de exclusão diminui cada vez mais. Quanto mais representatividade a gente tem, maior a potência do espaço democrático que a gente constrói, né? Por isso que eu acho fundamental a bibliodiversidade nas mais variadas formas. Diversidade de autora, de editora, de materialidade, de linguagens, de assuntos, de formatos. Enfim, eu acho que elas nos ajudam a desenvolver um olhar sensível para a construção aí de um leitor crítico e de um sujeito que, de fato, atue tomando decisões aí que não façam parte de discursos hegemônicos, talvez. Perfeito. E viajar por vários mundos por aí.
me deixaram passar aqui um minutinho. Enfim, Galeno, para encerrar, eu queria muito ouvir um pouco da sua experiência nos clubes de leitura, tá? Você mencionou que você tem clubes de leitura no cárcere, eu sei que você também tem clubes de leitura para 60 a mais. Você pode passar um pouquinho sobre a sua experiência para a gente, por favor? Bacana. O clube de leitura é uma tremenda estratégia que cada vez ganha mais espaço, e não só no Brasil, mas por aqui tem dado resultados extraordinários com grupos distintos de leitores. Da pandemia para cá, por exemplo, a gente criou só aqui no Observatório 150 clubes de leitor em 70 cidades de São Paulo, e, pasme, esses leitores acima de 60 anos, utilizando tablet, celular, computador para ler e se reunindo na pandemia com isolamento social pela internet. O barato, de repente, umas velhinhos participando, e aí uma delas me contou o seguinte: eu passo perfume e meu filho fica bravo comigo, porque fala que na internet ninguém sente o cheiro de perfume. E ela diz: então, eu explico para ele que não é para ninguém que eu estou passando por mim, porque aquilo está transformando a minha vida, o meu encontro, a possibilidade de eu falar, de eu ser ouvida, de eu escutar, de eu trocar ideias. Isso funciona com pessoas acima de 60 anos, abaixo de 60 anos. No cárcere, por exemplo, a gente já atendeu 9.000 homens e mulheres presos com histórias fabulosas de transformação. A gente cria um momento, a gente assume compromisso com o outro, a gente cria uma disciplina, ninguém deixa ninguém. Quem fica para trás, alguém dá a mão e puxa. Porque se alguém não aparece, o outro entra em contato, fala: por que você não foi? Foi tão bacana, a gente falou disso, daquilo, aquilo outro e tal. Então, cria um compromisso. E essa coisa do sentir bem nos motiva. A coisa do compromisso cria uma certa disciplina. É por hábito que as pessoas vão? Não. É por prazer, é por gosto, porque aquilo está fazendo bem. O hábito é só agendinha para não esquecer. A pessoa coloca um imã na geladeira para nesse dia não assumir outro compromisso. Mas é porque faz bem para ela, traz um bem-estar, muitas vezes um alívio para dores da alma, e então é uma estratégia assim muito bem sucedida.